Olá, pessoal do oitavo de RI, tudo bem? Hoje a gente vai falar do ponto 3, fontes do direito internacional do comércio. Bem, pessoal, as principais fontes do direito internacional do comércio são não governamentais, ou seja, produzidas pelas próprias partes em seus contratos, mediações e arbitragem. No direito internacional do comércio, predomina aquelas fontes do direito que as partes, no caso as empresas, tenham decidido. Então, não são normas que vêm do Estado, como a maioria das normas do direito, eh, as leis, as constituições e até os tratados internacionais. Bem, pessoal, entidades privadas que atuam internacionalmente para a uniformização dos usos e práticas do comércio internacional também contribuem para a consolidação de suas fontes, a exemplo do ICC e UNIDROIT. Bem, pessoal, entre as normas do direito internacional do comércio, aquelas que provêm da Câmara Internacional de Comércio, que a gente estudou em arbitragem e mediação, perdão, e também do UNIDROIT, elas têm sim uma primazia. Por quê? Muitas vezes nas relações de comércio internacional se dão preponderância para as normas que venham dessas entidades privadas, que são câmaras setoriais, que são entidades focadas realmente em normas privadas. Também estão entre as fontes do direito internacional do comércio as normas governamentais internacionais, a exemplo de tratados e convenções, como a Convenção de Viena sobre a compra e venda internacional de mercadorias, de 1980. Essa Convenção de Viena de 1980, que o Brasil ratificou em 2014, alguns livros mais velhos que vocês podem pegar falam que o Brasil não ratificou, mas o Brasil ratificou em 2014 ou 2015, salvo engano. Aí, nesse caso, é um tratado da UNCITRAL, que é a Comissão das Nações Unidas para Comércio Internacional, que eu acho que eu nunca falei com vocês. Mas essa entidade existe e esse tratado é um dos principais tratados utilizados como fonte do direito internacional do comércio. Bem, as normas de direito interno dos países das empresas envolvidas em uma negociação internacional poderão ser consideradas como fonte do ramo jurídico em questão. Então, isso ocorre, lembrando até direito internacional privado, nessa área como um todo. Ou seja, em determinadas circunstâncias, a norma dos países que estão envolvidos em questões de comércio internacional também podem ser utilizadas de acordo com a escolha das partes, tá? Mas a tendência cá entre nós é realmente você escolher as normas que são oriundas dessas câmaras de comércio internacional, que tecnicamente são ONGs, né? Então, em virtude de que a legislação de cada país ainda tem papel preponderante nas relações comerciais internacionais, tal fato contribui para a complexidade, imprevisibilidade e insegurança internacional. Aqui, pessoal, a gente percebe o seguinte: a utilização da legislação interna de cada país não é uma coisa positiva. Por quê? Porque as normas de cada país são diferentes e, nesse sentido, há uma imprevisibilidade e uma insegurança jurídica que prejudicam o comércio internacional, já que o comércio internacional ele precisa de normas que sejam claras, previsíveis e seguras, ou seja, que não ficam mudando constantemente, como muitas vezes acontece no direito interno de cada país. Então, a imprevisibilidade e insegurança jurídica no comércio internacional é diretamente proporcional à solidez do sistema legal e do judiciário dos países envolvidos. Então, se os países envolvidos aqui possuem um judiciário que seja sólido, organizado, isso traz previsibilidade e segurança. Em parte, eu concordo com essa afirmação em parte. Por quê? Porque veja só, o Brasil, por exemplo, ele tem um poder judiciário sólido, bem organizado, bem estruturado. Mas os juízes brasileiros eles têm pouco conhecimento técnico na área de comércio internacional. Por isso que é mais interessante para as empresas brasileiras envolvidas em questões de comércio internacional utilizar a mediação e arbitragem de órgãos especializados como a Câmara Internacional do Comércio. Dependerá ainda do direito interno as normas de direito internacional privado para a solução dos conflitos internos. Então, tem que analisar aí quais são as normas de direito internacional privado aplicáveis, é uma disciplina que a gente pagou e estudou muito bem lá no passado, né? Em virtude desses problemas, grandes empresas tendem a recorrer à mediação e arbitragem para resolver suas pendências, ao invés de buscar os tribunais estatais, dentro daquilo, inclusive, que a gente já estudou em mediação e arbitragem internacional. Né? Muitas vezes, para a empresa, é interessante procurar
esses tribunais arbitrais ou a mediação, porque você vai ter pessoas que são mais especializadas. E aí abre uma brecha, inclusive, para os profissionais de relações internacionais que possuem formação na área de COMEX. Bem, pessoal, autores como Tim Ribeiro e Estrela afirmam que a postura paternalista e antimercado das cortes brasileiras prejudicam o comércio internacional, aumentando os custos da transação. Veja, eu não quero entrar nesse mérito se, de fato, os tribunais brasileiros são paternais, são antimercados. O que a gente vê é um despreparo dos juízes técnicos para resolver questões ligadas ao comércio internacional. Na minha opinião, o principal problema é esse. Claro, isso prejudica o comércio internacional, aumenta o custo da transação, mas, por outro lado, as grandes empresas de comércio internacional acabam sempre recorrendo à mediação e arbitragem para resolver seus conflitos. Bem, pessoal, como referências, a principal referência que a gente recomenda para esse ponto realmente é o livro do Luciano Tim, do Rafael Ribeiro e da Ângela Estrela, Direito do Comércio Internacional, da editora FGV. É o livro que melhor aborda esse assunto, apesar dele ser de 2009, mas realmente é o mais abrangente. Os demais abordam muito pouco, como o livro do Quetela Neto e da Andrea Limani Boasson Mota. Bom, é isso, pessoal. Por hoje a gente fica por aqui. Até a próxima.